corajoso buscador de mistérios, bem-vindo ao Abismos da Noite. Aqui, entre sombras e segredos enterrados, mergulharemos em narrativas que desafiam a sanidade. Esteja preparado para enfrentar o inexplicável e descobrir o que se esconde nas trevas. Hoje, vamos narrar 3 contos de terror. Tome cuidado. Você está preparado para descobrir a verdade oculta e confrontar seus maiores medos? O tempo está acabando e o relógio está prestes a marcar 0 hora. Será que você é capaz de sobreviver aos abismos da noite? Visita noturna do estranho. Era uma noite de outono, com o vento uivando suavemente entre as árvores escuras que cercavam a casa isolada de Mariana e João. O casal havia acabado de se aconchegar na cama quando o telefone tocou estridentemente, quebrando o silêncio da noite. Mariana estremeceu ao ouvir o ruído perturbador, enquanto João, ainda sonolento, pegou o telefone ao lado da cama. Alô? Ele murmurou, sua voz um pouco trêmula pelo despertar abrupto. Do outro lado da linha, uma respiração pesada ecoou antes que uma voz baixa e ansiosa falasse. João, é o Ricardo, seu vizinho. Você precisa olhar pela janela agora. Há alguém parado em frente à sua casa. João franziu a testa, sentando-se abruptamente na cama. O quê? Quem está aí? Ricardo, o que está acontecendo? Só olhe pela janela, João. Rápido, insistiu Ricardo, antes de desligar abruptamente. Intrigados e agora um tanto preocupados, João e Mariana pularam da cama e foram até a janela da sala de estar, onde uma fraca luz da rua iluminava o caminho até o lado de fora. O coração de Mariana batia rápido enquanto ela olhava para fora. E lá, sob uma fraca, viu uma figura sombria de pé, imóvel, na calçada em frente à sua casa. Quem é esse? Sussurrou Mariana, com um tom carregado de medo. João engoliu em seco e, apertando os olhos para focar melhor na figura, percebeu que era um homem alto, vestido com um capuz que sombreava seu rosto na escuridão. Ele parecia olhar diretamente para a casa, imóvel como uma estátua. Deve ser algum maluco, João murmurou, tentando manter a calma, mas sua voz traía o nervosismo crescente. O que vamos fazer? Sussurrou Mariana, segurando o braço de João com firmeza. Vou lá fora. Preciso saber o que ele quer, e respondeu João, com sua voz agora mais determinada do que antes. Mariana hesitou por um momento, mas não podia deixar João ir sozinho. Juntos, desceram as escadas com cautela, cada passo ecoando no silêncio tenso da noite. Ao chegarem à porta da frente, olharam um para o outro, respirando fundo antes de João girar a maçaneta e abrir a porta lentamente. O ar frio da noite entrou na casa quando João e Mariana saíram para o pequeno alpendre. A figura ainda estava lá, tão silenciosa e imóvel quanto antes. João deu alguns passos hesitantes em direção ao estranho, sua voz ecoando na quietude. Ei! O que você está fazendo aqui? O que você quer? Nenhuma resposta veio. O estranho simplesmente continuou olhando para a casa, seu silêncio tornando-se cada vez mais desconcertante. Por favor, vá embora. Implorou Mariana, com a voz começando a tremer de medo. Foi então que o estranho finalmente se moveu. Lentamente, ele ergueu um braço, apontando na direção da janela do quarto de Mariana e João. O coração de João disparou ao perceber que o estranho estava apontando diretamente para onde eles estavam segundos atrás. Ele está apontando para o nosso quarto! Sussurrou Mariana, seus olhos arregalados de horror. João sentiu um frio na espinha, uma sensação de pavor se espalhando por todo o seu corpo. Como você sabe disso? Perguntou ele, quase sussurrando. Antes que Mariana pudesse responder,
uma nova onda de terror os atingiu quando ouviram um barulho vindo de dentro da casa. Era como se algo estivesse se movendo, algo que não deveria estar lá. Vamos! Exclamou João, empurrando Mariana para longe do estranho e de volta para dentro da casa. Eles correram escada acima, o coração batendo tão alto que parecia ensurdecedor. Chegando ao quarto, encontraram a janela aberta, a cortina tremulando suavemente com a brisa fria da noite. Ele estava apontando para cá, e murmurou João, enquanto sua mente lutava para processar o que estava acontecendo. Mariana fechou a janela com força, trancando-a logo em seguida. Ela olhou para João, seus olhos cheios de medo e confusão. O que está acontecendo, João? Quem era aquele homem? João respirou fundo, tentando acalmar seus nervos enquanto seus pensamentos corriam descontroladamente. Eu não sei, Mariana. Mas precisamos ligar para a polícia. Agora! Mariana concordou, pegando o telefone ao lado da cama e discando o número de emergência. Enquanto esperavam, o silêncio na casa parecia opressivo, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Cada som fora do lugar os fazia estremecer, esperando que fosse o estranho retornando. A polícia chegou rapidamente, mas não encontraram nenhum sinal do homem misterioso. A única pista que encontraram foi uma pequena pedra colocada cuidadosamente no parapeito da janela do quarto, como se alguém a tivesse usado para manter a janela aberta. Depois dessa noite, Mariana e João nunca mais conseguiram esquecer a sensação de terror que sentiram. O estranho nunca mais foi visto, mas suas visitas noturnas assombrariam seus sonhos por anos a fio. Eles nunca souberam o que ele queria ou por que escolheu sua casa naquela noite sombria, mas uma coisa era certa, aqueles olhos vazios e aquele silêncio perturbador ficariam para sempre gravados em suas memórias, um lembrete sombrio de que o mal pode espreitar onde menos se espera. Enquanto nos preparamos para desvendar uma nova história que irá além dos limites do medo, pergunto-lhe, e já verificou se está inscrito no canal? Não corra o risco de perder os próximos capítulos de terror que desafiarão sua coragem. Esteja pronto para mergulhar em um novo pesadelo conosco, pois a próxima história começa agora. A Cabana das Sombras. No coração de uma floresta densa, envolta em mistério e silêncio, erguia-se uma pequena cabana de madeira que há décadas servia como refúgio para aqueles em busca de paz e solidão. Com seu telhado de palha e janelas que pareciam espreitar o escuro das árvores à noite, o interior simples escondia segredos que jamais deveriam ser perturbados. Foi nesse cenário de tranquilidade aparente que Roberto, um homem de meia-idade enfrentando problemas familiares, decidiu alugar a cabana para um retiro temporário. Sua mente necessitava de clareza e serenidade para confrontar os desafios impostos pela vida. Assim, ele chegou numa tarde fria de outono, carregando uma mala repleta de esperança por um recomeço. Os primeiros dias transcorreram sem incidentes. Roberto explorou os arredores, caminhou pela floresta e desfrutou da serenidade que apenas a natureza intocada pode proporcionar. Ele se sentiu reconectado com o mundo natural, longe das preocupações da vida moderna e dos problemas familiares que o atormentavam. A cabana, com seu ar rústico e acolhedor, parecia o lugar perfeito para encontrar a paz interior que ele tanto buscava. Durante o dia, Roberto passava o tempo escrevendo em seu diário, refletindo sobre sua vida e os passos que precisava tomar para seguir em frente. Ele preparava refeições simples, sentava-se na varanda para observar o pôr do sol e apreciava a tranquilidade que apenas o isolamento podia oferecer. No entanto, ao cair da noite, algo começou a perturbar sua paz recém-encontrada. No início, eram apenas murmúrios distantes, como vozes antigas ecoando entre as árvores. Roberto, atribuindo os sons ao seu próprio cansaço emocional, tentou ignorá-los. Mas os murmúrios persistiram, crescendo em intensidade e clareza a cada noite que passava. Às vezes, pareciam sussurrar seu nome,
como se o chamassem para algo desconhecido e sinistro. Uma noite, os murmúrios se transformaram em passos cautelosos dentro da cabana. Roberto acordou sobressaltado, o coração batendo forte no peito enquanto escutava os ruídos que ecoavam pelas paredes de madeira. Levantou-se em silêncio, segurando uma lanterna trêmula, e dirigiu-se à sala principal da cabana. O que viu o fez gelar até os ossos, e sombras se contorciam como se fossem seres vivos, movendo-se sem uma fonte de luz visível. Os móveis rangiam suavemente como se testemunhassem algo além da compreensão humana. Roberto tentou racionalizar, buscando uma explicação lógica para o que seus olhos testemunhavam, mas a certeza do inexplicável o dominava. Durante o dia seguinte, Roberto decidiu investigar a área ao redor da cabana em busca de alguma pista que pudesse explicar os estranhos acontecimentos. Ele explorou cada canto, procurando sinais de presença humana ou animal. Encontrou pegadas antigas, quase apagadas pelo tempo, e marcas nas árvores que pareciam ter sido feitas há muitos anos. Conversando com os moradores locais, ele ouviu histórias de desaparecimentos e eventos inexplicáveis associados à cabana. Segundo eles, a floresta era conhecida por suas lendas sombrias e mistérios não resolvidos. Roberto começou a sentir que havia algo muito antigo e maligno naquela área, algo que não queria ser perturbado. A partir daquela noite, a linha entre realidade e pesadelo se desfez para Roberto. Cada noite trazia novos tormentos, e sombras que se contorciam como se fossem entidades vivas, risos abafados ecoando nos cantos mais escuros da cabana e uma presença que parecia observá-lo mesmo quando estava sozinho. Finalmente, em um ato de desespero, Roberto decidiu fugir. Na escuridão da madrugada, deixou para trás a cabana assombrada e correu em direção à casa do único vizinho que vivia a algumas milhas de distância. Lá encontrou refúgio temporário e compartilhou os eventos inexplicáveis que havia testemunhado. Juntos, decidiram chamar a polícia. Com hesitação e incredulidade, um pequeno grupo de policiais acompanhou Roberto de volta à cabana na manhã seguinte. O sol lançava seus primeiros raios sobre as árvores, dissipando a escuridão que havia ocultado os segredos da noite anterior. Ao entrarem na cabana, o ar estava carregado de um silêncio pesado. Não havia sombras dançantes nem risos sinistros. Tudo parecia normal, exceto pela atmosfera de inquietação que se instalara ali. Foi então que um dos policiais notou algo no canto mais escuro da sala, um homem de aparência desalinhada e olhar vazio, sentado em completo silêncio. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao reconhecer aqueles olhos, tão vazios quanto as sombras que o haviam atormentado. O homem não resistiu à prisão, mas durante o interrogatório permaneceu em silêncio. As autoridades descobriram que ele era um fugitivo procurado por crimes horrendos cometidos em outras localidades próximas. No entanto, nenhuma explicação plausível foi encontrada para os eventos sobrenaturais que haviam assombrado a cabana. À medida que a investigação avançava, surgiram relatos de moradores locais sobre histórias antigas e esquecidas. Descobriu-se que a cabana havia sido palco de tragédias no passado, eventos que haviam lançado sombras escuras sobre sua reputação. Roberto descobriu que vários inquilinos anteriores haviam desaparecido sem deixar rastro, enquanto outros haviam partido em meio a histórias de visões perturbadoras e vozes que ecoavam pela noite. Os moradores mais antigos lembravam-se de histórias de um eremita que vivia na cabana há décadas atrás, um homem que praticava rituais obscuros na floresta. Diziam que ele tinha feito um pacto com forças desconhecidas, buscando poder e imortalidade. Após sua morte misteriosa, a cabana ficou abandonada por muitos anos, até que foi reformada e alugada para aqueles que buscavam isolamento. A verdade por trás dos acontecimentos permaneceu um mistério, enterrada nos sombrios anais da história daquela cabana isolada. Roberto nunca mais voltou à cabana, e o lugar, agora abandonado e envolto em segredos,
permaneceu como um monumento ao medo e à escuridão que habitam os recantos mais profundos da mente humana. Os moradores locais, conhecendo a história, evitavam a área e avisavam os visitantes para ficarem longe. As lendas sobre a Cabana das Sombras continuaram a crescer, alimentadas pelos eventos inexplicáveis que Roberto e outros haviam experimentado. Alguns diziam que, em noites de lua cheia, ainda era possível ouvir os murmúrios e risos vindos da cabana, e ver as sombras dançando à luz fraca do luar. Assim, a Cabana das Sombras continuou de pé, testemunhando o implacável fluxo do tempo e escondendo seus segredos no abraço gelado das árvores que a cercavam. E para aqueles que ousam se aventurar além dos limites do conhecido, ela permanece como um lembrete sombrio de que há lugares onde a realidade se dissolve e o desconhecido se agita nas sombras da noite eterna. A cabana, com seus segredos enterrados e histórias não contadas, continua a ser um símbolo do mistério e do medo que espreitam nas profundezas da floresta. À medida que nos preparamos para entrar em uma nova e tenebrosa narrativa, repleta de enigmas macabros, que tal compartilhar conosco suas impressões sobre este vídeo? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos desbravar os abismos do terror desconhecido. Esteja pronto, pois o próximo capítulo, cheio de horrores inimagináveis, está prestes a começar. Encontro na estrada escura. A noite era densa como um manto negro sobre a estrada deserta que serpenteava entre as árvores sombrias. Pedro caminhava apressadamente, seus passos ecoando timidamente na quietude da madrugada. Era tarde, e ele precisava chegar em casa antes que o cansaço e a escuridão se tornassem um desafio ainda maior. Ao longe, os faróis de uma van brilharam por um breve instante. Pedro não deu muita atenção no início, pensando que era apenas mais um veículo seguindo seu caminho. Mas, à medida que continuava a caminhar, percebeu que a van o seguia de perto, como se estivesse sincronizada com seus próprios passos. O coração de Pedro começou a bater mais rápido. Ele olhou por cima do ombro e viu os faróis da van, agora mais próximos do que nunca. A van diminuiu a velocidade, quase como se estivesse esperando por ele. Os faróis se apagaram e acenderam repetidamente, em um padrão sinistro que fez o medo gelar seus ossos. Pedro acelerou o passo, seu nervosismo aumentando a cada segundo que passava. A van continuava a segui-lo, alternando entre acelerar bruscamente e desligar os faróis. A cada aparição dos faróis, a visão de Pedro se enchia de terror, imaginando o que poderia estar escondido atrás daqueles vidros escuros. Desesperado, Pedro decidiu arriscar. Ele se lançou para fora da estrada e se embrenhou na densa floresta que cercava o caminho. Seu coração batia tão alto que parecia que os galhos das árvores podiam ouvir seus batimentos. Ele se escondeu entre as sombras, tentando controlar a respiração enquanto escutava atentamente os sons ao redor. Foi então que ele ouviu vozes, distantes e abafadas, mas claramente audíveis na noite silenciosa. Um grupo de pessoas estava próximo, conversando em sussurros nervosos. Pedro percebeu que a van e seus ocupantes estavam mais próximos do que ele imaginava. Curioso e assustado, Pedro arriscou olhar para fora de seu esconderijo. Na clareira próxima, viu sombras se movendo. A luz fraca da lua revelava figuras humanas, algumas agitadas e outras mais silenciosas. E então, naquele momento de terror paralisante, seus olhos captaram algo que o fez soltar um grito abafado de horror. Havia um corpo no chão, inerte e ensanguentado. A visão era tão grotesca que Pedro mal podia acreditar no que via. O choque o dominou por um instante, mas ele sabia que não podia ficar ali para sempre. Com movimentos cuidadosos, ele se afastou silenciosamente da clareira, determinado a escapar do pesadelo vivo em que se encontrava. Voltou correndo pela floresta, os galhos arranhando seu rosto enquanto ele lutava para não fazer barulho. Seu único pensamento era alcançar um local seguro, onde pudesse avisar as autoridades e buscar ajuda. Cada sombra,
Cada folha quebrada sob seus pés parecia uma ameaça iminente, uma lembrança constante da morte que acabará de testemunhar. Finalmente, após uma corrida desesperada que pareceu uma eternidade, Pedro emergiu da floresta e encontrou uma estrada mais movimentada. Com o coração ainda batendo descontroladamente, ele fez sinal para um carro que passava, implorando por ajuda. O motorista, alarmado com a aparência de Pedro, parou imediatamente e ligou para a polícia. Pouco tempo depois, as autoridades chegaram à cena. Pedro, ainda em estado de choque, contou-lhes tudo o que tinha visto e ouvido. A van suspeita foi encontrada abandonada não muito longe dali, mas seus ocupantes haviam desaparecido. O corpo brutalmente assassinado foi removido pela equipe forense, enquanto investigadores começavam a reunir evidências e buscar pistas sobre o que havia acontecido. Os dias seguintes foram um turbilhão de perguntas, entrevistas e investigações. Pedro foi interrogado repetidamente, suas roupas e mãos foram examinadas em busca de qualquer vestígio que pudesse ajudar a resolver o caso. A comunidade local estava em estado de choque, com rumores e teorias circulando sobre quem poderia ter cometido um crime tão hediondo. O medo se espalhou rapidamente, e as pessoas evitavam sair à noite, temendo que algo ou alguém pudesse estar à espreita. As ruas ficavam desertas ao anoitecer, e as famílias trancavam suas portas e janelas, tentando se proteger do perigo desconhecido. As autoridades intensificaram as patrulhas, mas as pistas eram escassas, e o mistério só parecia crescer. Pedro, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. A visão daquele corpo ensanguentado assombrava seus sonhos e pensamentos durante o dia. Ele não conseguia caminhar à noite sem sentir o olhar invisível das sombras, lembrando constantemente da fragilidade da vida e da escuridão que pode espreitar nos cantos mais sombrios da alma humana. Apesar de todos os esforços das autoridades, o mistério em torno do assassinato na estrada escura permaneceu sem solução. A van, os ocupantes e os motivos por trás do terrível ato continuaram a ser um enigma envolto em sombras e medo. Os investigadores seguiam pistas que terminavam em becos sem saída, e as esperanças de uma resolução diminuíam com o passar do tempo. Meses depois, Pedro decidiu que precisava encarar seus medos para seguir em frente. Ele voltou à estrada escura, desta vez durante o dia, acompanhado por amigos que compartilhavam seu desejo de encontrar respostas. Eles revisitaram a clareira e os arredores, procurando qualquer pista que pudesse ter sido deixada para trás. Naquele dia, algo mudou. Pedro encontrou uma pequena cruz de madeira parcialmente enterrada no solo, com inscrições que pareciam antigas. A cruz estava marcada com símbolos estranhos que ele não conseguia decifrar, mas sentiu que havia encontrado uma conexão com o passado sombrio da região. Ele levou a cruz para a polícia, que iniciou uma nova investigação baseada nessa nova pista. Assim, a história do encontro na estrada escura se tornou uma lenda local, uma advertência sombria para aqueles que se aventuram pelas estradas solitárias da noite. A van, os sussurros na floresta e o corpo sem vida se transformaram em partes de uma narrativa macabra que ecoava pelas gerações, lembrando a todos que a escuridão esconde segredos que nem sempre estão prontos para serem revelados. As investigações continuaram, mas a verdade completa nunca foi descoberta. A estrada escura tornou-se um local evitado por muitos, e as histórias de Pedro e seu encontro macabro passaram a fazer parte do folclore local, uma lembrança de que o medo pode surgir quando menos se espera e que alguns segredos estão destinados a permanecer nas sombras. Anos depois, Pedro ainda era atormentado pelas memórias daquela noite. Ele se mudou para uma cidade distante, tentando escapar das lembranças que o assombravam. Mas a estrada escura e seus mistérios continuavam a persegui-lo, um lembrete constante de que há coisas no mundo que nunca poderão ser totalmente compreendidas. E assim, a estrada escura permaneceu como um símbolo de medo e mistério, um local onde a realidade e o sobrenatural se encontram, e onde a escuridão guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Para Pedro,
E para todos que ouviram sua história, a estrada será para sempre um lugar de terror e mistério, uma lembrança de que o desconhecido pode estar à espreita em qualquer canto escuro da noite. Enquanto emergimos deste sombrio mergulho nas trevas, assegure-se de estar inscrito no canal para não perder os próximos relatos que desafiarão sua coragem. Não se esqueça de ativar o sinistro sino de notificações para ser alertado sempre que um novo terror emergir das profundezas. Compartilhe seus pensamentos obscuros conosco nos comentários abaixo. Mal podemos esperar para explorar mais os abismos do medo ao seu lado. Até breve, e nos encontramos no próximo pesadelo trazido diretamente dos abismos da noite.